Abre comigo no segundo livro do profeta Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 9. Obrigado. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Então hoje é 31 de janeiro, último dia do mês, do primeiro mês. E nós estamos começando hoje uma jornada de cura da alma. Mesmo hoje sendo ainda janeiro, mas nós vamos considerar como se já fosse fevereiro, tá certo? E vamos ter hoje, próxima quarta, dia 7 de fevereiro, aí pulamos, né, a 14, porque vai ser a quarta que vai ser depois do carnaval. Então não vamos ter o culto da quarta, vamos ter na terça, dia 13. Então vamos ter hoje, dia 7, dia 21 e dia 28. Serão 4 quartas-feiras onde vamos falar sobre cura das emoções, cura da alma. E hoje coloca aí o tema, curados à mesa do rei. Vamos dizer comigo? Curados à mesa do rei. Nós vamos ler a história de um homem chamado Mefibosete. Então abra aí, 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler do 1 ao 13. Mefibosete. Disse Davi. Vai seguindo aí na Bíblia, porque eu só coloquei aqui, na verdade, o versículo 3, que é o que eu vou destacar, tá? Então você vai ter que seguir em sua Bíblia física ou sua Bíblia digital. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado, preste atenção, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, aí aparece o nome, né, desse filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Agora preste atenção nessa frase de Mefibosete. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Um cão morto tal como eu. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar. Espírito de Deus, nessa quarta que estamos iniciando, essa jornada de cura das nossas emoções, cura da nossa alma, cura, Senhor, do nosso interior. Eu sei que, assim como eu, pessoas aqui
precisam de um toque de cura. Todos nós precisamos. Em algum momento da nossa vida fomos feridos. Em algum momento da nossa vida fomos aleijados, como esse homem, Mefibosete. Em alguma área temos aleijões, temos dificuldades. Mas, Senhor, Tu és o nosso curador. Tu és aquele que nos chama para sentarmos à mesa e, curados à mesa do rei, somos chamados de filhos do rei. Não mais um cão morto, mas filhos do rei. E eu oro para que essa palavra toque pessoas aqui, pessoas em casa que estão agora acompanhando esse culto online. Usa-me, Espírito Santo, com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Então, voltando aí, verso 3, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade? Em uma versão diz a bondade, em outra versão diz a lealdade de Deus. Queridos, tudo é por causa da graça. Tudo é por causa da bondade de Deus. Davi aqui está apenas representando Deus. Davi não era bom em si mesmo. Saul tinha sido inimigo, perseguidor de Davi. Saul perseguiu Davi. Saul quis matar Davi várias vezes. Saul agora era morto e Davi diz: eu quero usar bondade para com a casa daquele que me perseguiu. Alguém que é tocado com a graça de Deus, alguém que é tocado com a bondade de Deus, perdoa. Tem um coração generoso até para com os seus inimigos. Que na verdade, deixa eu dizer, nós não temos inimigos. Pode ser que alguém queira se considerar meu inimigo, mas eu não tenho inimigos. Entende? A postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não é alimentar intrigas, não é alimentar desavenças, contendas, brigas. Nós estamos vivendo numa época muito difícil, irmãos. Tudo hoje é uma briga, tudo é contenda. Qualquer coisa hoje as pessoas vão para a justiça, é processo. Você tem que ter um bom advogado hoje, né? Porque qualquer coisa que você fale, qualquer coisa que você diga, esse é o espírito da nossa época, de brigas e contendas, falta de graça, falta de bondade. Eu estou preparando uma palavra, não é essa, mas eu estou preparando uma palavra para ministrar aqui na igreja, porque eu tenho percebido no meio da igreja, muitas vezes, intrigas, animosidade, irmão com barreira com irmão. Isso é coisa do mundo, meus irmãos. Lá fora, esse espírito está operando, mas dentro da igreja. E aqui nós temos um homem, Davi, extremamente generoso, perdoador, porque ele poderia ter acabado com a casa de Saul. Afinal de contas, agora ele era o rei. E naquela época, os reis que assumiam o trono, o que é que eles faziam? Eliminavam os filhos, os descendentes do antigo rei. Porque os filhos do antigo rei eram seus inimigos potenciais. Poderiam dar o golpe. E Davi diz: tem alguém da casa de Saul para eu mostrar bondade? E eu vejo isso aqui, o coração de Deus. Davi aqui, na verdade, é um tipo de Cristo. E por toda a Bíblia, Davi é um tipo de Cristo. E ele está dizendo: eu vou usar da bondade. É a graça de Deus que nos toca. Nós não somos merecedores, meus irmãos. Se você se considera merecedor, você está numa posição errada. Nós somos devedores, não merecedores. Se fosse pelo que merecíamos, nós merecíamos o quê? A condenação, a morte, o inferno. Era isso que nós merecíamos. Por quê? Porque não há um bom, não há um justo sequer. Mas Deus, em sua misericórdia, nos alcançou por causa da sua bondade. A palavra aqui,
Bondade é recede. Recede é o amor leal de Deus. Recede é uma palavra em todo o Antigo Testamento que mostra a benignidade de Deus. Benignidade é a ação da bondade. Deus é um Deus bom e demonstra isso com atos de bondade. Então nós temos Davi aqui nos dando esse exemplo. Nós temos que ser bondosos, graciosos, perdoadores. No que depender de mim, eu tenho paz com todo mundo, eu não tenho inimigos. Eu sempre declaro isso, eu não tenho inimigos. Se alguém quiser se considerar meu inimigo, que faça isso por sua conta própria. E se eu souber, eu vou lá conversar, eu vou lá me humilhar, eu vou lá pedir perdão, para desarmar a pessoa. E eu tenho um versículo que eu levo comigo, eu e Cristiane. Em Provérbios diz que quando os caminhos de uma pessoa são agradáveis a Deus, Deus faz com que até os seus inimigos se reconciliem com eles. Que coisa linda. Eu confessei isso tempos atrás. Eu não vou entrar em detalhes porque eu estaria expondo. Isso foi antes do CCA nascer, então eu não quero entrar em detalhes, mas eu declarei isso. Eu não aceito, Senhor, inimizade, porque eu não estou em desobediência. Meu caminho e de Cristiane está sendo reto diante de Ti, então eu quero reconciliação. 15 anos depois, eu estava testemunhando reconciliação. Passou um tempo, que às vezes os homens precisam, de um tempo para amaciar o coração. Mas aconteceu. E eu estou declarando isso de novo. Em qualquer situação da minha vida, se os meus caminhos estão sendo agradáveis ao Senhor, Deus fará com que haja reconciliação. Mais cedo ou mais tarde, porque nós somos chamados pacificadores. Os pacificadores verão a Deus. Então, não seja daquele que fica alimentando contenda, colocando lenha na fogueira. E tem gente que é pior ainda. Faz atiçar o fogo e corre, só para ver a desgraça de longe. Não, nós vamos imitar Davi. Tem alguém para eu demonstrar graça, mesmo sem merecer? Tem. E a resposta era Mefibosete. De quem Mefibosete era filho? De Jonatas. E é aqui que entra, irmãos, a graça. Por quê? Davi tinha uma aliança com Jonatas. Davi e Jonatas eram tão amigos, que Davi tinha uma aliança com Jonatas. Jonatas era o filho de Saul. Jonatas é um cara incrível. Sabe, se eu admiro Davi, eu admiro mais ainda Jonatas. Por quê? Porque Jonatas era filho do rei. E Jonatas entendeu que não era ele para reinar. Era para o amigo dele reinar, Davi. E Jonatas protegeu Davi. Que coração Jonatas tinha. As mentes maldosas sabiam que as mentes podres desse século duvidaram da amizade de Davi com Jonatas. E disseram que eles tinham um caso amoroso. Olha a que ponto as pessoas chegam para distorcer a amizade. Existe amizade sincera entre dois homens e duas mulheres, sem conotação sexual. Isso é possível. Amém, gente? Uma pessoa que malda, que projeta isso, provavelmente a sujeira está dentro dela. Ela vomita essa sujeira. A amizade de Davi e Jonatas era pura. Dois homens resolvidos na sua identidade, cabra macho os dois, guerreiros. Davi era, assim, por lado de mulher, não tem dúvida de que ele, E Jonatas morreu no dia que morreu Saul. E agora Davi está dizendo, tem alguém, descendente do meu amigo, Jonatas, a quem eu tenho uma aliança, mesmo ele estando morto, mas eu tenho um compromisso com Jonatas. E disseram, sim, tem Mefibosete. Agora eu queria que você voltasse para o capítulo 4, 2 Samuel, o mesmo livro, Volta um pouquinho aí, capítulo 4, verso 4.
para você entender por que Mefibosete ficou aleijado dos 2 pés. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. E aí vai contar a história. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul, do avô, né? E de Jonatas, o pai. Então a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Ele não nasceu aleijado dos pés. Foi um acidente. Eu quero te dizer, Deus nos criou perfeitos. Deus criou o homem perfeito. No jardim do Éden, tudo era perfeito. Mas entrou a serpente, seduziu a mulher e o homem. E então os aleijões entraram na história da humanidade. Tudo que sofremos é consequência da queda. E nem adianta querer botar a culpa em Adão, porque eu e você estávamos lá, representados nele, tá? Eu já vi gente dizendo, um dia quando eu chegar no céu, eu vou tirar satisfação com Adão. Primeiro que se você for para o céu com esse coração, você vai para o céu da boca do cachorro. Esqueça, que lá você não entra. Né? Eu vou tirar satisfação com Adão no céu. A gente está pensando que o céu é o quê? Meu Deus, é cada ideia. Eu já vi. Não, eu vou, primeira pessoa que eu quero ver no céu é Jesus Cristo. Primeiro eu quero ver o meu Salvador. Aí depois eu vou atrás de Enoque, eu vou atrás de Paulo, de Davi, né? E de Adão também. Porque Adão foi coberto pela pele do cordeiro. O pecado de Adão foi perdoado. E se eu e você estivéssemos lá, teríamos feito a mesma coisa. Então, desde que Adão falhou no jardim, os aleijões, as feridas entraram na história da humanidade. Nessas quartas vamos estar falando de cura das emoções, cura da alma. Todos nós precisamos, irmãos, encarar os nossos aleijões, as nossas feridas. Qual é o pior doente? É aquele que não admite que está doente. Os médicos dizem que uma pessoa, para ser curada, 50% já é ele admitir, estou doente. Preciso de tratamento, preciso de remédio. Nós precisamos admitir que na nossa alma, todos aqui, sem exceção, todos. Tem gente linda, fofa, cheirosa aqui, mas tem ferida na alma. Todos nós. Então, Mefibosete nasceu perfeito. Mas quando a ama, a babá, estava fugindo com ele, deixou o menino cair. A queda foi tão forte que quebrou os pés da criança. E ele ficou aleijado a partir dali. Então, só estava contando a vocês aqui o contexto, porque aos 5 anos de idade essa história aconteceu. Volta lá para o capítulo 9. Pergunta de Davi: onde Mefibosete está? Onde ele está? Capítulo 9, verso 4. Vai seguindo aí. Onde ele está? E o nome da cidade onde ele morava era Lodebar. E Lodebar significa deserto. Um lugar onde não tem grama verde. Onde não tem pastagem. Um lugar árido. Então, isso fala muita coisa para mim e para você. Uma pessoa aleijada que morava no deserto. E alguém aqui está dizendo, essa é a minha história. Eu me identifico com o Mefibosete. Essa foi a minha história, irmãos. Essa foi a minha história. E Deus está mudando a minha história desde que eu conheci a Ele. Quando Jesus, o meu Davi, entrou na minha vida, a minha história começou a mudar. Mas eu era um Mefibosete, aleijado, que morava em Lodebar. E você, querido, você, querida, pensa aí na tua história. Algumas pessoas não querem encarar o passado.
Porque o passado, ele é muitas vezes doloroso. Às vezes no passado nós temos fantasmas, né? Esqueletos, múmias, caveiras, coisa podre. Às vezes no passado tem muita coisa dolorosa, lembranças dolorosas. Mas deixa eu te dizer, não tem como a gente avançar, a gente correr a carreira que nos está proposta com velocidade. Não tem como a gente avançar sem a gente resolver o nosso passado. Eu fugia do meu passado. Por quê? Porque tinha acontecido algumas coisas que eu simplesmente detestava. Eu não queria. Eram lembranças dolorosas do passado. Eu não queria. Mas eu tive que encará-las. Eu tive que mexer, abrir o baú e mexer em lembranças e convidar para Jesus entrar comigo naquelas lembranças. Essa é a cura. Cura da alma é o quê? É você convidar Jesus para entrar com você nas lembranças do seu passado. Jesus, vamos lá. Naquele momento em que eu estava sendo abusado sexualmente, naquele momento que eu estava sendo agredido verbalmente, onde Jesus estava? Onde estava o Deus Emanuel? Deus conosco, Deus perto. E é você convidar um teólogo chamado David Simmons. Eu e Cristiane, a gente leu os livros do David Simmons, que é Cura Interior, Cura das Emoções. E ele diz, a cura é você convidar o Deus Emanuel para entrar nas lembranças, junto com você. E quando Jesus entra na cena, ele toca aquela cena. E aquilo dali você só vai se lembrar, mas você não está mais preso àquela cena. Então eu tive que mexer em coisas do meu passado e convidar para Jesus entrar lá. Por quê? Porque o lugar que eu morava era Lodebar, um deserto, um lugar sem pastagem. Irmãos, eu só vou focar aqui em uma coisa, tá? Existem muitas coisas para falar de cura da alma, mas eu vou focar em uma, que é o aleijão da nossa autoimagem. Veja comigo, verso 8. Verso 8. Depois que Davi chama, ele entra na presença de Davi, inclina-se, prostra-se com o rosto em terra. Davi chama ele pelo nome, Mefibosete, e ele, eis aqui, teu servo. Provavelmente ele estava tremendo. Ele disse, vou morrer. Davi, o rei, manda me chamar. Para quê? É para me matar, porque eu sou neto de Saul. E a primeira palavra de Davi parece Jesus, né? Com os discípulos. Parece o Senhor falando lá em Isaías. Não temas. Já viu que o não temas se repete na Bíblia? Várias e várias ocasiões. O anjo Gabriel, quando aparece para Maria, não temas. A primeira coisa, não temas. E é assim que Davi inicia. A primeira frase de Davi, não temas. Mefibosete, não precisa ter medo. Eu não te chamei aqui para te matar. Eu não te chamei aqui para te fazer mal. Eu vou usar de bondade. Davi fala, irmãos, tudo. Daqui a pouco a gente vai ver, parte por parte aqui. Davi disse, eu vou usar de bondade. Eu vou restituir terras. Você vai comer pão na minha mesa. Aí Mefibosete ouve tudo isso. Olha a frase do verso 8. Então, de novo, ele se inclinou e disse, quem é teu servo? Vamos por parte. Quem é teu servo? Diga quem. Quem? Quem é um pronome que fala de identidade. Quem?
Nós temos outros pronomes, né? Que, qual, onde. Mas quem fala de identidade? Quem sou eu? Mefibosete, irmãos, entra na presença de Davi, mas ele entra na presença de Davi se achando um nada. E ele completa: quem é teu servo? Quem sou eu para teres olhado para um cão morto? Olha como esse homem se define. Ele era aleijado dos pés. Mas ele não se vê apenas como aleijado dos pés. Ele se vê como um cão morto. Para que serve um cão morto? Isso aqui, irmãos, fala de autoimagem. Isso fala de autoestima. Isso fala do conceito próprio. Da autodefinição que cada um de nós temos. Então, quando eu falo de autoimagem, autoestima, amor próprio também, é a mesma coisa. Deus colocou em mim e em você uma qualidade chamada autoestima. E autoestima não é auto com L, certo? Algumas pessoas confundem. Não posso ter autoestima, porque se eu tiver autoestima, eu estou me orgulhando, porque alto é alto. Não é alto no sentido de alto, com L. É alto com U, é si mesmo. Alto com U é si mesmo. Então, autoestima é a estima que eu tenho de mim mesmo, ou que eu não tenho. No meu caso, eu não tinha. Eu me identifico muito com Mefibosete. Porque eu olhava para mim e eu dizia, eu sou um cão morto. Eu acho que eu era pior do que Mefibosete. Eu dizia, eu sou o cocô da mosca que pousou no cavalo do bandido. Eu não me via com valor nenhum. Não gostava de mim, me odiava, para falar a verdade. Odiava minha aparência física. Eu detestava meu nariz. Eu detestava minhas canelas finas. Eu me odiava. Ou seja, eu tinha uma baixa autoestima. Eu não me via com os olhos de Deus. Eu acho que Mefibosete aqui vai servir para nós de parâmetro para sermos tocados na nossa autoestima. Eu quero ler 2 textos com vocês para provar que Deus colocou em mim e em você autoestima. Ou Ele pelo menos deseja que a gente tenha autoestima, tá? Não está aí, mas vai para Mateus 22, 39. Mateus 22, 39. O primeiro mandamento está no versículo 38. Amar a Deus sobre todas as coisas com amor café. Qual é o amor café? Com o coração, C, alma, A, F de força e E de entendimento. Então nunca mais esqueça. Qual é o amor que Deus quer que a gente ame Ele? Amor café. Certo? Com toda a nossa, com coração, alma, força e entendimento. Tá bom? Então, um acrósticozinho aí para você nunca mais esquecer. Eu vou amar o Senhor com todo o meu coração, alma, força e entendimento. Café. Mas no verso 39, o que é que diz? E o segundo semelhante a este. Irmãos, semelhante em grego é o quê?
Semelhante. Semelhante é igual. Jesus está colocando em importância, claro que o primeiro e maior é amar a Deus com amor café. Mas o segundo, tão importante, é ame o seu próximo. Ponto. Encerrado. Amém? Não, porque você não está lendo a Bíblia. Não é ponto. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ou seja, se eu não amar a mim mesmo, eu não amarei o meu próximo. Está a resposta aqui para muita gente. Pastor, eu não gosto de gente. É porque você não se gosta. Pegou aí? Eu prefiro bicho do que gente, porque você não se ama. A gente não tem problema da gente amar bicho, né? Eu achava que eu nunca, assim, ia me apegar a um animal de estimação. Eu já tive peixe ornamental, gostava e tal, mas dizia, não quero, não gosto de animal de estimação. Mas nós temos uma calopsita. E não é que eu gosto dela. Então não tem problema de gostar de animal. Você pode ter seu pet, né? Nós tivemos na praia a nossa Belinha, né? A Belinha vencedora, né? A Belinha come de manhã e de noite apenas. Só. E durante o dia ela se mantém firme e fiel com seus donos. E pedindo comida a nós. Você pode ter seu gato, você pode ter seu papagaio. Né? Não tem problema da gente ter pets, animais. O problema é quando pessoas dizem que preferem animais do que pessoas, porque na verdade elas estão dizendo o quê? Eu não me amo, e porque eu não me amo, eu não consigo amar ninguém. E eu tenho medo de pessoas, porque pessoas podem me ferir como me feriram lá atrás. Lá atrás eu fui ferido por gente que gente fere. Viu? Se você não sabia, vou te dizer uma novidade. Gente fere. Gente abraça, gente ama, gente beija, mas gente fere também. Então, quando somos feridos lá atrás, a gente se fecha. Então, agora, eu fui ferido, eu não me amo, eu não amo ninguém, então eu vivo no meu mundo, fechado e isolado. Isso é um sintoma clássico de baixa autoestima. E aqui Jesus está dizendo, você só pode amar seu próximo como você ama a si mesmo. Agora vamos para Paulo. Se você não está satisfeito, já deveria estar, porque é Jesus falando, né? Mas tem gente que é cri-cri. Não, preciso de mais um versículo. Vou te dar. Efésios 5, 29. Efésios 5, 29. Paulo está colocando aqui uma situação que é ideal. Não é real, é ideal. Certo? Porque às vezes a gente lê as coisas na Bíblia. Às vezes, não, mas eu conheço alguém que é o contrário desse versículo. Mas isso aqui é o ideal. Porque ninguém, Paulo está dizendo, ninguém é ninguém. Jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele. Paulo está dizendo, olha, uma pessoa normal cuida de si mesmo. É isso. Você pode dizer, mas eu conheço gente que não cuida do seu corpo, que odeia o seu corpo, né? Que até se mutila. Tem, mas não são pessoas enquadradas nesse parâmetro de normalidade. O normal para Paulo era, ame o seu corpo, cuide dele, porque Deus quer isso. Você ama a você mesmo. Aí ele faz a comparação com Cristo e com a igreja. Mas eu peguei essa primeira frase. Ninguém jamais odiou a si mesmo. Olha o ideal que Paulo está dizendo. Então, quando alguém odeia-se, quando alguém está odiando a si mesmo, está fora da normalidade. Entenderam?
Sim ou não? Então, voltando para Mefibosete, para a gente poder finalizar. Mefibosete se via como um cão morto, porque o aleijão em seus pés provocou não só um aleijão físico, mas provocou um aleijão emocional. Ele foi criado 5 anos de idade, ele já não podia correr, ele não podia brincar. Talvez ele tinha a ama dele, era muito cuidadosa, mas de tão cuidadosa que ela não deixava ele sair, viver a vida normal de uma criança. Não sei, vamos imaginar, né? Vamos imaginar um menino saudável que de repente fica aleijado de ambos os pés. O que isso provoca na alma de uma criança? Talvez os outros riam, faziam bullying com ele. Então ele se viu, a partir daí, como um cão morto. E o outro versículo que eu não coloquei, mas eu quero que você leia, e eu lembro da primeira vez que eu li esse versículo, numa aula de aconselhamento, lá em Brasília, nossa professora, pastora Ana Almeida, leu Provérbios 23, verso 7. Eu nunca tinha lido esse versículo. Eu já tinha lido a Bíblia, mas eu não tinha pegado esse versículo. E eu lembro, na aula de aconselhamento, lá em Brasília, a pastora Ana leu Provérbios 23, 7. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. O que você pensa aqui é o que você é. O que você imagina ser é o que você é. E antes de eu prosseguir, eu te pergunto, o que você imagina ser? O que você pensa de você mesmo? Quando você pensa em você, o que você pensa de você mesmo? Eu não estou falando, queridos, de gente orgulhosa, narcisista. Isso aí já é outra doença, certo? Tem gente narcisista, né, que se admira demais, né? A história de Narciso era de um cara que ele olhava o reflexo dele no riacho, não tinha espelhos de vidro. Naquela época os espelhos eram imperfeitos, né? E eram, às vezes, polidos. Então, quando ele olhava na água, a água era um reflexo talvez mais nítido da imagem. Ele se achou tão bonito, que ele foi se aproximando da imagem. Como eu sou lindo, como eu sou lindo, como eu sou lindo. E aqui vai a minha pitada, né, de humor. Ele quis beijar a ele mesmo, aí ele afundou e morreu. Aí essa parte é verdade, da história, né? A parte do beijo é minha, tá? Mas ele foi olhando, e a história diz que Narciso se afogou no riacho. Porque ele quis entrar na imagem dele, de tanto que ele se admirava. Então tem gente narcisista, certo? Isso é uma outra coisa. Estou falando de uma autoestima saudável. Eu estou falando de pessoas que se veem com os olhos de Deus. Eu fui criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Deus me ama. Eu sou obra das suas mãos. Paulo nos chama, irmão, sabe de quê? Feitura de Deus. Sabe qual é a palavra feitura? Abel nesses dias estava me perguntando. Sabe qual é a palavra feitura que Paulo usa? Poema. De onde vem? Poema. Nós somos o poema escrito pelas mãos de Deus. Não há lugar para ódio próprio. Lembre-se o que Paulo disse: ninguém jamais odiou a si mesmo. Quem odeia a si mesmo está fora do padrão de Deus, do normal de Deus. É anormal. Mas vamos terminar. Mefibosete é chamado para entrar na presença do rei. E Davi então fala 3 coisas, tá? E eu vou
falar rapidamente, porque eu sei que a hora já estourou aqui. E eu quero finalizar orando, né? Primeiro, verso 7. Volta lá. E vai ser rápido agora. Porque eu queria me concentrar mesmo, era nessa questão da autoimagem. Tem alguns livros que eu posso indicar para quem quiser, né, ler mais sobre autoimagem, autoestima. Tem livros muito bons que podem nos ajudar. Verso 7. Primeiro Davi diz: usarei de bondade para contigo. Usarei de bondade, usarei de graça. Queridos, olha para mim. O que nos conduz a uma mudança não são as ameaças. As pessoas agora descobriram o poder do elogio. O Senhor já deixou isso escrito na sua palavra. E eu lembro da primeira vez também que eu li esse versículo. Foi em uma aula de aconselhamento cristão. Que aulas preciosas a gente teve. As aulas eram tão gostosas que eu não queria sair de lá. E eu lembro da primeira vez, abre comigo, Romanos, capítulo 2, verso 4. Meu Deus. Eu achava que era o castigo que iria provocar mudanças em mim. O medo do inferno vai me fazer amar a Deus. O medo de ir para as chamas eternas do fogo perpétuo. Isso é o que vai me converter. Não. O apóstolo Paulo disse: desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Não é o medo do inferno que te faz ser santo. Eu conheço muita gente que com medo do inferno, não, agora eu vou seguir Jesus. Aí vai, daqui a pouco descamba. Porque perdeu o medo do inferno. Tem gente que por uma ameaça muda. Olha, se você pecar, você deixa de ser líder. Aí a pessoa fica se sustentando ali para não pecar. Não é isso, gente. A mudança verdadeira é a bondade de Deus. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. E o disco enganchou. Eu sou da época de disco ainda, de LP, né? Vinil, bolachão. Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. E eu passaria a eternidade aqui falando que Deus é bom, que Deus é bom, que Deus é longânimo, que Deus é perdoador, que Deus é misericordioso, que esta bondade me constrange a mudar. Diante de um Deus tão bom, eu não posso ser essa desgraça que eu sou. Olha que mudança. Não é com medo do inferno, não é porque o pastor está vigiando. E se o pastor está vigiando, imagine a pastora. Não, querido, isso não muda a vida de ninguém. Aqui Davi está dizendo, Mefibosete, primeira coisa, bondade. Eu estou te chamando aqui por causa da minha bondade. Cara, tu não merece não. A verdade era essa. Tu és neto do cara que me perseguiu. Eu sei lá se tu queres dar um golpe. Claro que Mefibosete não ia fazer isso porque ele era um cão morto. Nem isso ele podia. Mas digamos que no imaginário de Davi, Mefibosete é uma ameaça. E o que é que Deus está nos ensinando? Deus está dizendo, ei, eu te amei, não porque você merecia, eu te amei porque eu quis te amar. Você não fez nada para merecer o meu amor, a minha graça, a minha salvação. Eu quis te amar. É isso que Deus está dizendo. Você não merece. Eu quis, por livre e espontânea graça, bondade, benevolência. O que você quiser atribuir a isso. Não fizemos nada, irmãos, para merecer a salvação. Deus quis nos salvar.
Deus quis nos amar. O apóstolo Paulo diz: quando ainda éramos pecadores, inimigos de Deus, quem daria a vida por um inimigo? Por um amigo? Às vezes a gente pensa se dá ou não, não é? Eu acho que pai e mãe são os que mais se aproximam desse coração de Deus. E mais a mãe ainda. A mãe tem realmente esse amor muito parecido com o amor ágape de Deus, um amor sacrificial. Eu dou a minha vida pelo meu filho. Mas pergunta qual é o pai e a mãe que daria o filho por um inimigo. Eu não daria. Eu não daria. Eu não daria Adriel, eu não daria Abner e eu nem me daria. Estou sendo sincero. Por um amigo, vou pensar. Tiago, vou pensar. Ele é mais novo do que eu, mais bonito. Já vivi. Adriel e Abner eu não dou, não. Eu acho que, Tiago, eu acho que talvez eu daria a minha vida. Entendem, irmãos? E Deus, porque Ele quis, deu o seu Filho. Bondade pura. Então, o que é que nos conduz a uma mudança? São ameaças? É medo do inferno? É dar satisfação ao discipulador? O que é que conduz mudanças reais na nossa vida, irmãos? É um encontro com a bondade de Deus. Eu conheci isso em 1993, porque eu não conhecia isso. Eu tinha medo do inferno. Eu sonhava com Jesus voltando e eu ficando. Minha avó subindo, vovó Luizinha, subindo na Avenida Santo Antônio, em frente ao Magazine Pérola, que era o nosso shops. Magazine Pérola faliu, gente. Pérola Joias, não era nem Magazine Pérola. Pérola Joias. Primeira escada rolante de Garanhuns. Eu ia só para ficar subindo e descendo. Minha avó subindo e eu gritando: Jesus, me leva, me leva. E Jesus lá do céu, assim, ó. Um sonho que eu tive quando criança. Por quê? Porque eu fui educado no meu cenário religioso, que eu sou criado na igreja desde criança, desde bebê. Eu fui criado num cenário religioso que, se você não fizer por merecer, você não vai. E eu sabia que eu não merecia. Por quê? Porque eu era um cão morto. Uma desgraça. Uma aberração. Era assim que eu me sentia. Primeira coisa, então, bondade. Segundo, ele diz: eu vou restituir. Volta lá, o meu tempo acabou totalmente. Volta lá, em 2 Samuel. A gente vai orar, tá, irmãos? 2 Samuel, verso 7. Restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Restituição. Restituição significa devolver o que foi tirado, o que foi perdido e o que foi roubado. Quem veio para matar, roubar e destruir? Satanás. E Jesus disse: mas eu vim para restituir. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, João 10:10, memoriza. João 10:10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas 1 João 3:8 diz o seguinte: mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, o que é que Jesus faz, irmãos? Jesus restitui o que nos foi roubado. E eu quero te dizer, Jesus restituiu minha autoestima. Jesus restituiu minha autoimagem. Tem alguma coisa estranha. Jesus restituiu aquilo que tinha sido roubado. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu fui roubado na minha inocência. Eu fui abusado sexualmente. 5 anos de idade. Eu brinco com Kombi, né? Mas eu não tenho mais problema com Kombi. Mas foi dentro de uma Kombi que isso aconteceu. 5 anos de idade. Eu fui beijado na boca por um adulto.
Eu não sei quem era. Provavelmente alguém da confiança da família. Que os abusadores são pessoas de confiança da família. Ninguém vai desconfiar que aquela pessoa vai fazer isso. E ela faz. Aos 8 anos eu fui abusado novamente. Por uma moça mais velha. Que era para ser, digamos, a minha babá, sei lá. Não era 8 anos, então não sabia mais de babá. Mas era alguém que minha mãe achava que cuidava de mim. E ela abusava de mim. Aos 8 anos. Aos 9 e 10 anos eu fui abusado novamente. Pelo primo. Pelo marido de uma prima minha. Então, há legiões. Uma criança abusada, ela se retrai. Ela tem medo. Ela não expressa emoções. As pessoas dizem para mim, tu engolisse um cabo de vassoura, foi? Que eu andava assim, meio robótico. Eu tinha medo de expressões, de demonstrações. Hoje, quando vocês dizem, o pastor quase não ri. Ah, você não me conheceu quando eu tinha 13 anos. Hoje eu sorrio tanto. É verdade, em comparação, eu não sorria nada. Nada. Eu não tinha expressões. Eu tinha emoções invertidas. Cristiana até brincava comigo. Quando tu estás feliz, tu chora. Quando tu estás com raiva, tu ri. Marcos, eu nunca te vi pulando de alegria por uma coisa. Ela viu. No ano de 2000, eu ganhei a assinatura da revista National Geographic. Eu pulei de alegria. Foi um grande avanço. Eu pulei de alegria. Foi algo tão espontâneo que depois eu olhei para mim. Só eu mesmo. Aquele era eu. Mas isso tudo foi sufocado e roubado. E Jesus veio restituir. Eu achava que eu nunca casaria. Eu achava que eu nunca teria uma família. Que eu nunca seria pai. Que eu não tinha condições de ser pai, de ser um marido, de liderar, de ser um pastor. Nunca. Eram coisas que eu dizia, não, isso eu não consigo. Não consigo, não consigo. A legiões geralmente vem com essas frases. Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sei. Toda legião acompanha uma frase assim, certo? Então tudo que você disser a partir de hoje, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, é uma legião. E você vai em nome de Jesus pedir, Senhor, restitui-me as terras que me foram tomadas, os territórios. E por último, ele disse, você vai sentar à mesa, tu comerás pão sempre à minha mesa. Irmãos, para finalizar, verso 11 diz, comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Que diferença, hein? Fique em pé, por favor. Perdão, gente, porque eu estourei muito horário. Mas eu não posso terminar sem orar por você. Porque aquilo que Jesus tem feito em minha vida ao longo desses anos, eu achava que Ele já tinha feito tudo. E aí o Senhor disse, mas eu ainda tenho mais para fazer. E o processo dele continua. Em 2021, de novo, eu comecei a ser atormentado diariamente por pensamentos. Eu não posso, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo. Diariamente, gente, foi uma luta por meses. Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. O que era que o diabo queria? De novo, repetir uma história de aleijão. Mas em uma manhã de domingo eu convidei para Jesus tocar na minha mente. Toca nos meus pensamentos, Jesus. Toca na minha alma. E eu senti como uma água gelada escorrendo assim, ó, pela minha cabeça. E naquele culto, eu senti um toque de Deus. Eu não sabia o que tinha acontecido. Mas quando eu me dei conta, eu não estava com aqueles pensamentos repetitivos mais. Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso.
tinha mudado. Entende que Jesus pode, com um toque dele, fazer algo em nossa alma? Então, antes de você sair por aquela porta, com essa palavra, eu te desafio a você voltar nesse texto, 2 Samuel 9, 1 a 13. Volta essa semana e vai de novo, pedindo a Jesus: Jesus, tu és o meu Davi. Demonstra-me a tua graça e tua bondade. Restitui-me o que me foi roubado. Faz-me sentar à mesa e comer como filho e não mais como cão morto. Amém? Põe a mão no seu coração. Eu vou orar e encerramos. Senhor, toca-nos com essas 3 coisas: graça, restituição. Faz-nos sentar à mesa. Faz-nos sentar à mesa e sermos chamados de filhos do Rei. Eu oro por pessoas que aqui estão com esse padrão de pensamentos negativos e repetitivos. Pessoas que têm sentimentos aqui de incapacidade, aleijões. Pessoas que dizem: isso eu não consigo, isso eu não posso. Eu não consigo amar, eu não consigo perdoar. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Eu não consigo romper. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Então eu oro agora: Jesus, toque a alma de cada pessoa que está aqui. Toque-me também mais uma vez, eu me coloco nessa posição. Toca-me mais uma vez, sentados à mesa do Rei, curados à mesa do Rei. Eu oro por pessoas que agora voltarão às suas casas, e eu peço que essa palavra, Senhor, continue a ecoar no coração de cada um. Eu oro por sonhos proféticos. Eu oro, Senhor, para que amanhã, sexta, sábado, até o domingo, Senhor, pessoas aqui experimentem milagres na alma e nas emoções. Senhor, eu peço que você agora faça aquilo que só você pode fazer. Um toque do céu, eu declaro, eu libero hoje, aqui e a partir de agora, um toque do céu, como você me tocou naquela manhã de domingo, e aquelas águas refrigeradoras, refrescantes, Senhor, banharam a minha alma, e aquele padrão de pensamento negativo e repetitivo foi quebrado. Eu oro também agora por pessoas aqui que precisam disso, e elas sairão daqui, Senhor, com essa benção. Diga em nome de Jesus: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu restaurador, Tu és o meu curador, Tu és o meu médico. E eu sento à Tua mesa, como filho, Tu me restituis o que foi roubado. E eu recebo a graça, não pelo que mereço, mas porque Tu queres ser gracioso comigo. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia.